Amém. Verdade. Vamos pra cá, então, muchachos. Não entendi. Fechou. Espinho na carne. Isso dói de uma roseira, né, Marcelo? Que é isso? É sarcasmo ou... Não, mas Esse na roseira espinho, mesmo. não. A roseira, alguém já se furou com espinho de roseira mesmo? Não, Isso mas esse dói. espinho alguém consegue reconhecer de que parece algum tipo de árvore, né? É roseira, não? É roseira? É? Eu acho que é de roseira. Parece sim, parece roseira. Bom, eu vou terminar o estudo, mas nessa introdução aqui, né? Vamos ler o texto, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E olha, é interessante aqui, né? Porque quando ele diz, a minha graça te basta, porque o poder, então, a graça é esse poder que aperfeiçoa Paulo na fraqueza. Então, quando ele diz aqui, né, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, muita gente pensa, né, agora eu vou ter esse poder de Cristo, poder de milagres, poder. Não, ele está se referindo a esse repouso e o poder de Cristo, que é algo sobrenatural, mas se refere à graça, viu, irmãos? Então, a minha graça, porque o poder, então, a graça é o poder para que sobre mim repouse o poder de Cristo, que é a graça, ok? Então, não significa em poder necessariamente poder de milagres, né? Significa graça, esse poder de Deus que é a graça, ok? Então, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Então, nós vamos falar hoje dessas 5 coisas que Paulo sente prazer. E é interessante que não é masoquismo, viu? Mas é espiritualidade, ok? E que é a maneira como a gente olha essas coisas. Como é que eu vou sentir prazer na fraqueza, nas injúrias, passar por necessidades, por ser perseguido, por estar passando angústias, né? Então, a Bíblia é a palavra, né? O Evangelho, ele é cheio de contradições com com os conceitos do mundo, né? Porque o mundo ele tem toda uma maneira de viver, de pensar. E o evangelho é uma metanoia, porque é uma mudança de viver e de pensar. E quando a gente vê essa expressão, sinto prazer nessas 5 coisas aí, para o mundo isso é loucura, né? Mas aí está a essência, né?
Por que que ele sente prazer nessas coisas? Então, aí está a essência do evangelho, né, do cristianismo, de viver a vida cristã. E ele explica, por amor de Cristo, por quê tudo isso. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então, esse é o paradoxo. Você tem que ser fraco para ser forte, né? Ser forte é ser fraco. Isso é um paradoxo, né? Que é a coisa fundamental que a gente tem que entender na vida cristã. E quando a gente é fraco, é que nós somos fortes. E muitas vezes, quando nós estamos nos sentindo forte, é que nós estamos sendo fracos. Então, é um grande paradoxo. Hoje de manhã, eu acordei lá pelas 5 e pouco da manhã, e eu estava refletindo sobre uma questão que muitas pessoas não conseguem entender e que é difícil mesmo de explicar, que é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Se você quer viver, você tem que morrer. Então, esse é um grande paradoxo da vida cristã, né? Morrer para viver. Se você quer viver, você tem que morrer. Então, eu estava refletindo sobre isso, acordei 5 horas e fui até a hora que tocou o meu despertador, refletindo sobre essa questão, né? E ainda eu não achei uma explicação, né? Porque a explicação cristã é meio que um jargão que explica, mas não satisfaz essa explicação, né? Então, eu quero trazer para vocês uma explicação sobre isso. Porque se você quer viver, você tem que morrer, né? E como explicar isso, né? Parece simples, mas não é, não. De uma forma que a gente entenda mesmo, né? Então, a gente fala muito em morrer, em renunciar, em cruz, né? E eu tenho falado muito nisso, né? E parece que morrer é isso aí. Você tem que cruz, renunciar, né? Sacrifício, sofrimento, né? Então, na verdade, morrer tem a ver com isso, mas tem que ter um motivo. Por quê? O porquê disso? Então, quando você vê, né, em aqui, 2 Coríntios, Paulo dando a credencial dele, ele foi chicoteado 40 vezes menos um, 3 vezes, né? E quando ele fala 40 vezes menos um, é porque ele está querendo dizer que os caras, quando chegavam a 40 chibatadas, o cara morria, né? Então, poucos conseguiam sobreviver a 40 chibatadas. Então, Paulo, quando ele diz 40 menos um, quer dizer, ele está dizendo que ele ficou na beira da morte ali. Ele teve naufrágio, fome, frio, né? Então, você fala assim, se a gente quer ser como Jesus ou como Paulo, a gente tem que estar disposto a sofrer, a renunciar e tal, que Paulo, ele obedecia a Deus ao extremo, né?
Então, nós temos que estar disposto a obedecer a Deus como Cristo, como Paulo, né? Como Cristo que foi para a cruz e tal. Mas a gente fala da causa, mas não fala do motivo. Por que que eles faziam isso? Por que que Paulo passou por todo esse sofrimento? O motivo. Então, é isso que eu quero trabalhar, né? Então, ele fala de que ele sentiu prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por quê? Está aí o amor. O que movia Paulo a passar, a enfrentar e fazer tudo que ele fazia, não era simplesmente obediência. Não era simplesmente a renúncia. Não era simplesmente porque ele sacrificou. Não. Era porque ele amava Cristo mais do que a própria vida. E você sabe que, às vezes, todos vocês estão aí, são servos fiéis e estão se sacrificando. Muitos de vocês abriram mão de sucesso, de uma vida profissional, né? Uma carreira profissional, para virar pastor, tudo. Agora, a questão é, por que você fez tudo isso? Por que você está se sacrificando? Por que você está se doando? É amor por Cristo? Olha, eu não posso dizer por vocês, mas eu posso dizer por mim. Eu estou começando a descobrir cada vez mais que tudo que eu estou fazendo, e olha que eu já renunciei muitas coisas e me sacrifico, me dou, e eu cada vez mais estou descobrindo que não é por amor a Cristo, é por amor ao Massal mesmo, sabe? E isso é triste, viu? Você descobrir o quanto você se ama e que você, talvez no início foi por amor a Cristo, mas hoje, sinceramente, nossas, nosso sacrifício, nosso ministério, tudo que a gente está fazendo é movido por amor a nós mesmos, né? É triste descobrir isso, mas é o que eu estou descobrindo. E não está tarde, né? Não está tarde. Aos 72 anos você descobrir, né? Por exemplo, eu descobri que eu amo mais o Massal do que eu amo a Jesus. Não está tarde. Ainda eu tenho que reverter isso, né? Mas a verdade é isso aí. Estou descobrindo que o Massal ama mais o Massal do que ama Jesus. E que tudo que ele faz não é por amor a Cristo, é por amor ao Massal. Eu poderia parar hoje só aqui, sabe? Porque Paulo poderia ter passado tudo que ele passou. Ele era um cara
ele era um cara de alta resistência, disciplina, né? Era um cara fantástico, fora da curva, né? Nesse sentido, de dedicação. Porque eu não sei se Paulo e os outros Apolos sofreram tanto quanto Paulo, né? Me parece que Paulo, entre todos os discípulos, foi o que mais apanhou, vamos dizer assim. E o que manteve Paulo firme em tudo isso não foi por amor a Paulo, mas foi o amor que ele tinha por Cristo. Então, hoje de manhã eu entendi uma coisa. Quando você vê aquele texto de Mateus, né, 6:19 a 21, que diz: Não ajunteis tesouros no céu, onde a traça, mas ajunteis tesouros no céu, porque aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Então, eu enfatizei muito, e talvez vocês também enfatizaram muito, a questão do coração. Nosso coração tem que estar lá no céu. Mas eu hoje de manhã estava refletindo sobre o acumular tesouro. Então, que tesouros nós estamos acumulando? Que tesouro o Massal está acumulando aqui na Terra? Porque o problema está aí. Nós estamos acumulando tesouros na Terra ou estamos acumulando tesouros no céu? Então, é uma pergunta bem objetiva e bem prática. Você está se esforçando aí em tudo que você está fazendo, porque você está acumulando, você enxerga que você está acumulando tesouro lá no céu? Você está vivendo, fazendo coisas hoje que estão acumulando tesouros lá no céu? Então, eu comecei hoje a refletir sobre isso. O que é acumular tesouros na terra e o que é acumular tesouros lá no céu? Acumular tesouros na terra é mais fácil de responder, não é? É dinheiro, é carro, é casa, né? Poupança, é sucesso profissional, né? Diplomas. Então, acumular tesouros na terra é mais fácil identificar e saber. Mas acumular tesouros no céu, pergunta para qualquer um aí, não é tão fácil responder isso. Por quê? Porque não está claro para nós. E se não está claro para nós o que é acumular tesouros no céu, provavelmente significa que nós não estamos acumulando tesouros no céu. Não sei se vocês estão entendendo. Então, é mais fácil a gente saber o que é acumular tesouros na terra. Mas não está tão claro para nós o que é acumular tesouros no céu. Por exemplo, hoje você trabalha, tal, né? O trabalho é uma forma de você estar, o quê? Acumulando tesouro aqui na terra, não é? Então, todo dia, quando você vai trabalhar, você está, de alguma maneira,
acumulando tesouros aqui na Terra. Mas pergunto eu, o que você está fazendo hoje, todo dia, para acumular tesouro lá no céu? Então, a gente não tem clareza sobre como acumular tesouros no céu e o que é acumular tesouros no céu. Então, essa é uma pergunta que eu vou trabalhar uma resposta, né? E eu tô refletindo sobre isso e quero preparar um estudo sobre isso, porque as respostas que a gente tem é muito um jargão, né? Então, você tem que morrer, assim, para viver, é como uma semente, né, que se ela não morrer, ela não produz fruto. Então, a gente tem muitas respostas, mas a gente não está realmente de uma maneira prática e real, vivendo para acumular tesouros lá no céu. Então, os verdadeiros frutos que a gente quer gerar não é aqui na Terra, é lá no céu. Então, essa fraqueza, injúria, tal, perseguição, todo esse sofrimento por amor a Cristo está gerando tesouros. Mas lá no céu. E aqui eu quero concluir, né? Não sei se eu desviei, mas estou dando uma outra mensagem que eu quero preparar, mas tem a ver... Cabeça, mano. Está muito bênção. Glória a Deus. A parábola do tesouro escondido, ou da pérola escondida. O cara descobriu um terreno, assim, não tinha nada lá. Terreno comum ali. Ele descobriu um tesouro. E aí, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem para comprar um terreno que não tem nada, aparentemente. E ele vende tudo, porque ele descobriu um tesouro de valor incalculável, que valia muito, muito mais do que tudo que ele possuía. Então, eu acho que é isso que está faltando. É esse tesouro. Na prática, a gente fala, não, Jesus, a vida eterna, o reino de Deus. Mas a pergunta é, até que ponto tudo isso tem um valor inestimável para nós? Até que ponto? Então, quando eu vou discutindo com o Iá, viu? O Iá é o meu companheiro de madrugada, que eu vou discutindo com ele vai me dando aquelas respostas, né? Aí eu falo, não, isso aí tá muito comum para mim, essa resposta não me satisfaz. Aí eu vou questionando e discutindo, e aí eu cheguei nesse ponto, eu não terminei a conversa. O que realmente tem valor inestimável é isso que nós... Então, quando a gente fala, e ele falou, não, porque o tesouro é Cristo, é Deus, é a vida eterna, o reino de Deus, tal. Mas quando a gente fala essas coisas, não parece que isso é um tesouro inestimável para nós. Ou é?
É isso que eu falei para o IA. Essa resposta aí, quando eu falo para todo mundo, não dá aquela coisa do coração que isso aí tem valor inestimável. Tem alguma coisa errada na gente, sabe? Que eu tô vendo. Porque, para nós, a gente fala realmente, não, isso aqui não tem valor, tal, mas é tudo da boca para fora. Não, não sei, está faltando alguma coisa. Nós estamos vivendo o cristianismo na base da simplesmente obediência, fé, né? Mas não tem paixão, não tem coração. Será que é assim que nós vamos viver essa vida cristã? Está faltando esse fogo, está faltando essa paixão. Então, eu creio que é esse por amor de Cristo, né? A gente fala Cristo, Deus, mas está faltando o amor por Cristo, o amor por Deus, né? Então, está faltando essa paixão aí. E então eu estou trabalhando isso aí. Nós temos que começar a acumular tesouros no céu, mas não é de vez em quando, não é só o final de semana, todo dia. Porque todo dia a gente está acumulando tesouro na terra, não estamos, não, de alguma maneira. Na terra a gente está acumulando, e é fácil de entender, mas acumular tesouros no céu. Então vamos avançar aqui. Eu vou lá para o. Marcelo, Oi. antes ali, tá faltando, acho que o versículo ali, tá faltando, você botou 2 Coríntios 7:10 só. Não sei se depois tem uma correção. 7 a 10, né? Você botou 7-10, mas é capítulo 12. Faltou o capítulo 12. Tá legal. Bom. Marçal, antes que você avance aí, eu acho que foi muito boa, sabe, essa introdução e esse questionamento que você faz a você mesmo e que é para nós todos, né? E assim, eu acho que é algo que nós temos que refletir muito, né? E eu queria até pedir o seguinte: essa parte da gravação aí, se o Ney puder mandar para a gente, né, o áudio disso aí, o vídeo, né? Acho que é algo para a gente estar refletindo, né? Não como o estudo todo, mas como esse início aí, algo que Deus falou de forma tão direta para você, o Espírito Santo te trouxe isso, né? É o mesmo questionamento que a gente tem, né? E hoje eu estava meditando muito sobre 1 Coríntios 10:31, né? Tudo que fizerdes, faça, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. E um questionamento é esse: o que eu estou fazendo é para a minha glória ou para a glória de Deus? O que eu estou fazendo que as pessoas, até mesmo pregar, até mesmo falar do Senhor, a gente faz para o Senhor ou é para nós mesmos? Né? Em outras palavras, o que você estava perguntando, isso é por amor a Cristo ou é por amor a Vasni? Né? Eu estou fazendo isso realmente para Cristo ser exaltado ali e ser manifestado, ou é Vasni que está se apresentando, está sendo visto pelos homens, né? Então, acho que essas são as perguntas mais profundas para a gente, como essa que você falou também, né? Que a gente precisa estar refletindo continuamente. Quando você estava falando aí, Vasni, eu lembrei de um testemunho do Bill Hybels. Vocês conhecem, o Bill Hybels foi um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, que é a Willow Creek, né? Lá em Chicago, que chegou a ter mais de 50 mil membros, uma igreja
ele construiu um tipo de um shopping center onde situa a igreja dele atualmente, né? Mas hoje ele não é mais o pastor da igreja. Mas ele conta que quando a igreja dele estava, acho que devia estar na época com uns 30 mil, 20 mil membros, né? Ele estava de férias e ele colocou, ele de manhã foi na piscina e colocou as toalhas, guardando 2 cadeiras ali, para ele e para a esposa dele, né? E foi tomar café. E quando ele voltou, tinha um cara deitado ali, numa boa, assim, deitadão, jogou as toalhas dele no chão. E aí, quando ele viu isso, ele falou assim: ô fulano, essas toalhas aí estavam aqui em cima, eu reservei essas 2 cadeiras para mim e para minha esposa. Aí o cara olhou e falou assim: toalha não quer dizer nada, não. Eu estou aqui agora e eu não vou ceder esse lugar. Não. E ele falou de um jeito tão desprezível que ele ficou com tanta raiva que ele queria pegar aquele cara e socar aquele cara, e ele teve que se controlar, assim, mas ele estava emocionalmente descontrolado. E aquilo chamou a atenção dele, né? Porque ele, sendo um pastor de uma igreja tão grande, ter tanta carnalidade que estourou naquele momento, e ele viu naquele momento que ele não estava bem espiritualmente. Você imagina, você é um pastor de uma igreja de 30 mil, né? Então, você é quase um semideus ali, né? Você é um cara, um homem, né? Poxa, admirado. Todo os Estados Unidos admirava ele, né? O cara, né? Para chegar com uma igreja, deve ser um cara muito de Deus, etc. E as pregações, os livros dele, né? Best-seller, etc. Aí ele viu que não estava bem. Por fora, admirado, mas por dentro ele estava um caco. E aí ele foi num terapeuta lá, e o terapeuta falou assim: ô Bill, você precisa ter algum hobby, fazer alguma coisa, que o trabalho está te deixando você muito desgastado, né? E aí ele perguntou ao terapeuta: o que você gosta de fazer? Ele falou: eu gosto de velejar. E aqueles, né, ele foi competidor daqueles veleiros, né? E aí ele falou: então, eu gosto de velejar. Então, começa a velejar, né? E aí ele voltou para casa, falou para a mulher dele, né? Falou assim: meu terapeuta falou que eu tenho que comprar um veleiro para velejar, que eu preciso velejar. E aí ele comprou um veleiro lá, né? E aí lá em Chicago tem aquele lago enorme, né? E ele estava velejando. E ele disse que um dia à tarde, quando o sol estava se pondo, e ele viu aquela cena assim maravilhosa, ele sentiu Deus falando para ele assim: ô Bill, você é um guerreiro, você é um, um crente fiel, dedicado, que se sacrifica, que doa a sua vida, né, pela minha obra. Mas, mais do que guerreiro, eu quero que você saiba de uma coisa: que você é meu filho e que eu te amo. E ele começou a chorar.
E eu lembro do versículo que diz que nós o amamos, mas que ele nos amou primeiro. Sabe o que eu estou sentindo agora? E entendendo que primeiro nós precisamos experimentar o amor de Deus. Saber o quanto que ele nos ama. Eu já falei aqui da terceira lei de Newton, né? Da ação e reação. E muitas vezes a gente quer amar Deus. E quer amar de todo o coração. Mas nós só vamos poder amar a Deus quando nós experimentarmos o amor de Deus. Entendermos que primeiro ele nos amou. E é isso que eu estou sentindo hoje, nessa manhã. E eu preciso experimentar mais o amor de Deus. E quando a gente experimentar esse amor de Deus, nós vamos amar a Deus, talvez numa outra profundidade. Porque muitas vezes a gente está que nem o Bill Hybels, como guerreiros, como cristãos fiéis, dedicados, que oram, que jejuam, que abriram mão de tudo para fazer essa obra. Mas nós não sentimos ainda que nós somos filhos de Deus, sabe? Filhos amados de Deus, né? Que nós somos amados por Deus. E eu acho que está faltando isso, sabe? Entender que nós somos filhos amados por Deus, né? E Jesus foi talvez o primeiro que chamava Deus de Abba, né? Abba, Pai, Pai, Pai. Porque ele tinha essa consciência. Eu sou filho. Vocês lembram que quando Jesus foi começar o ministério dele, e que ele foi batizado e o Espírito Santo veio como uma pomba, o que Deus declarou? Que esse é o quê? Este é o meu filho amado. Não é apenas, a gente pensa ali que é apenas uma declaração como filho, mas é uma declaração do amor dele por Jesus como filho. Então, isso é uma revelação, né? Do amor dele por Jesus, do amor dele pelo filho. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, quem tenho prazer. Você já pensou que Deus tem prazer em você? E não é só pelo que você faz,
ou pelo que você deixa de fazer, mas é porque você é um filho. Vocês não amam seus filhos, né? Vocês amam. Não é pelo que eles fazem ou deixam de fazer. Vocês amam seus filhos, por quê? Porque eles são seus filhos. E é assim. E nós talvez precisamos entender mais e experimentar mais desse amor de Deus, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu viajei assim como Jesus, como é que ele chama de filho? Aí tá, eu viajei agora assim, no pensamento, como que Jesus foi gerado como homem? No ventre da Maria, pelo Espírito Santo. Não é isso? Me ajuda aí. Aí foi É, gerado ali. Ele fez ele um filho. O primeiro filho, o único filho, assim, gerado, foi ali. Aí é viajar, assim, é tremendo isso. Sabia que ele veio com um propósito já prometido, né, lá anteriormente, para ser quem Jesus é, o que ele fez como homem. É tremendo tudo isso. Em relação a amar, eu pensei assim, minha amiga, minha irmã, minha esposa, eles quando ela pergunta, você se ama? Porque para amar o Senhor e sentir o amor do Pai, se você mesmo não se ama, se cuida, há uma estrada de duas vias, ida e vinda. E se lá do alto não vier, né, preencher isto, e é uma experiência diária isso que você falou, Marçal. É uma, é uma, é uma declaração, um relacionamento com o Pai constantemente. Eu confesso que muitas vezes o mundo rouba de mim isso, mas sempre eu lembro de que Ele me escolheu. Ele me separou deste mundo para ser o que eu sou. Sou um filho de Deus através de Jesus. Eu sou grato a Deus pela essa palavra, por esse compartilhar, reacender em mim essa esperança, essa fé, essa experiência de eu ter sido amado. A gente pensa agora com a idade que a gente está, né? A gente não precisamos ter essa experiência. Eu glorifico a Deus por esse tempo de hoje e glória a Deus, porque isso reacendeu essa situação de eu tenho daqui a pouco tenho que fazer uma coisa, daqui a pouco resolver isso, de ler a própria palavra, mas chegar e ouvir a voz de Deus dizer, eu te amo, meu filho. Eu quero, nesse dia, cuidar, estar junto contigo. E às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer, eu vou lá limpar, eu vou lá fazer isso, eu vou, né? E nisso tudo vem se afastando, não que afasta de Deus, mas Deus espera dizer para ele, Deus, eu te amo, muito obrigado. Amém. amém. Eu estou aqui pensando que talvez hoje não vamos atacar nesse estudo, não, vamos deixar para lá. Queria ouvir vocês aí, né? Alguém quer mais compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa? Desculpa ter desviado o assunto, mas
Tá queimando isso no meu coração hoje, né? Acordei. Alguém quer comentar alguma coisa? Seja breve, né? Temos uns 10 minutinhos para dar oportunidade para todos compartilharem um pouco. Abre o microfone, pode compartilhar. Marçal, a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Eu tive uma vida, por exemplo, lá atrás com meus pais, que eu não tive o amor, assim, aquele amor que você vê hoje, que os pais dão para os filhos, né? E isso aí gerava uma barreira muito grande, né? Mas quando fui conhecer o amor do Senhor, as coisas, elas totalmente se transformaram, né? Totalmente. Mas para isso você teve que aprender, né? Igual Paulo teve o espinho na carne, quantas coisas que a gente precisou passar para poder aprender tudo isso, né? Então, veja ali que você falou assim, para a gente não buscar tesouros no céu, não armazenar tesouros lá, aqui na terra, né? Mas eu vejo assim hoje, eu vou falar por mim, assim, Marçal, do negócio que eu tenho e o que Deus gerou no meu negócio, né? E aonde tem que estar o meu coração no negócio. Que eu não posso fazer parte do negócio que é meu. Eu não quero que Deus fale assim, não, Deus faça parte do meu negócio. Eu tenho que fazer parte de um negócio que é de Deus, onde a autoridade vem dele para mim, né? Então, o que eu estou fazendo no meu negócio? Eu estou fazendo, o reino de Deus, o evangelho eu estou armazenando coisas lá no céu no meu negócio. O negócio ele está no meu coração, né? Então a gente vê assim que Deus deu os talentos, quando Deus deu os talentos lá para os homens, deu tantos para um, para outro. E ele fala que você tem que saber lidar com os talentos. Você tem que saber administrar, você tem que saber. E eu aprendi hoje em tudo isso que se você não tiver o amor, igual você falou, no dia a dia, as coisas elas não vão acontecer. Porque o amor, o que ele significa assim para mim? Se eu não tiver a intimidade suficiente com o Senhor, se eu tratar ele como meu pai querido, meu pai amado, o que eu vou fazer no dia a dia, as coisas vão fluir. Elas vão fluir porque eu tô do lado do meu paizão, do meu pai querido, que eu amo, e aquilo que eu vou fazer vai fluir, sabe? Essa semana eu fiz uma colonoscopia e uma endoscopia. E aí, quando eu estava passando aquele sono, uma mulher do meu lado, ela falava assim, doutor, pelo amor de Deus, eu preciso dessas injeções para dormir, porque eu não consigo dormir, porque minha vida está complicada, eu não sei mais o que fazer da minha vida, e eu lá no fundo, acordando daquele sono, daquele anestesia, e aí eu falava, Senhor, olha, eu também estava nesse lado, lá atrás eu estava assim, igual essa mulher. Aí quando eu acordei, eu pedi para a enfermeira, moça, essa senhora está onde? Ela está ali, está trocando a roupa, mas ela já vai tomar um café. Pode aguardar ela aí. E quando ela veio, eu falei para ela, falei, olha, a senhora não precisa de injeção nenhuma. A senhora precisa do amor do Pai. A senhora precisa conhecer quem que é esse Pai amoroso que nós temos. E a mulher ficou assim, em pranto, chorando, né? Aí tinha umas 10 mulheres ali, daí tinha mais uma mulher que falou, eu também estou do mesmo jeito, moço. Do mesmo jeito que você está falando, eu estou desse jeito. Então, se nós tivermos o amor do Pai, eu entendo assim, Marçal, que o Pai vai falar conosco. E ele vai te expressar, igual espia, assim, ele expressa em mim essa vontade de falar dele,
essa vontade de expressar o amor dele para essas pessoas que você passou por isso e você sabe o que é, o que elas estão sentindo, sabe? Porque igual você falou, espinho na carne, uma vez Deus me fez eu ficar uma semana meio atormentado, sabe? Fiquei uma semana atormentado e eu falava, Deus, por que eu estou atormentado essa semana? Eu não consigo dormir, uma semana não dormia. E aí, graças a Deus, um dia, Deus deu uma palavra para um homem, ele veio aqui em casa e me libertou. E Deus me deu um sonho depois. Ele falou: olha, eu dei esse sonho para você, porque para você saber como é que as pessoas ali fora elas estão. Esse jeito que você estava, elas estão desse jeito. Então, para você ter amor por elas, se preocupar com elas, porque elas estão passando por isso, sabe? Então, assim, Marçal, eu tenho aprendido muito no dia a dia com o Senhor, né? Eu tenho ali no restaurante um lugar assim para você falar do Senhor, pessoas que vêm com problema todo dia, todo dia, todo dia, e, e às vezes a gente fala assim, nossa, será que não estou sendo muito chato, não estou sendo muito insistente com o cara, né? Mas 2, 3 dias depois ele vem e falou, Albert, obrigado por aquele papo que nós tivemos, quero ter mais papo com esse, sabe? Então, eu acho que a aula de hoje foi muito, muito assim, é um alerta para nós, né, já, né, Marçal? Foi um despertar, eu acho que tem que ser um despertar no nosso dia a dia, no nosso tudo que vamos fazer, né? E eu creio que tudo que a gente vai fazer no amor do Senhor, ele vai corresponder para cada um de nós. O Berté, eu queria dar uma palavra para você, para te ajudar, que é o seguinte: todo o trabalho, todo o negócio, você tem que. Vou usar uma ilustração para você entender o que eu quero dizer. Imagine que você está na sua casa e todo dia de manhã, quando você abre a janela, tem uma mulher muito bonita, nua ali, que é a sua vizinha. Uma mulher linda, corpo maravilhoso. Então, você olha ali, aquilo, pá. Aí você acorda outro dia, aquela mulher nua na sua frente. Todo dia. É uma tentação muito grande. Mas você, vamos dizer assim, não tem como evitar, porque ela se aparenta todo dia na sua frente nua, né? E é uma tentação. Eu queria dizer assim, que o seu negócio, você tem que entender que é como uma mulher nua que aparece todo dia na sua frente. Tá entendendo o que eu quero Estou dizer? entendendo. É que você, quanto mais dinheiro você ganha, é mais bonita essa mulher. Porque o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, você fala, não, vou usar para a glória de Deus. Não, eu sirvo a Deus, eu isso, aquilo. Não, não julguem que você é mais puro, mais santo que os outros. Não. Você não é melhor do que eu, não sou melhor que você, todos nós. E que você tem que entender que, ao mesmo tempo, isso é uma bênção, mas é uma grande tentação. E então, todo dia você tem essa mulher nua na sua frente e que você tem que ter sabedoria, discernimento e não, vamos dizer assim, não desprezar ou menosprezar essa tentação, porque sempre, enquanto você viver, esse negócio será uma tentação na sua vida. Hoje você está firme, amanhã você pode cair. Você entende o que eu digo, Berté? Porque o dinheiro, o negócio é altamente sedutor.
e ele vai consumindo seu tempo, seu coração, sua energia, suas prioridades, ele vai consumindo. De uma forma que eu sempre falo, invisível, imperceptível, sutil. Então, a melhor defesa, né? O melhor ataque é a defesa. Você nunca se julgar assim, não, eu já venci isso, eu sei lidar com isso, eu consagrei ao Senhor, porque eu conheço muitos homens de negócios. E eu, sinceramente, imaginava que alguns homens de negócios, depois que eles aposentassem, né? E são pessoas ricas, né? São pessoas ricas. Eu achava que os caras iam fazer isso, iam se dedicar e usar o tempo e o dinheiro para investir mais na obra de Deus. Mas depois de anos que o cara está vivendo, né? Tocando negócios, tal, parece que quando eles aposentam, eles começam a tocar o ministério como um negócio, né? Então, eu vejo que os negócios são altamente sedutores, e é isso, essa figura aí, né? Faz sentido, Berté? Desculpa eu colocar isso, mas como irmão, como amigo, eu quero colocar isso para você, porque eu vejo muitos homens de negócio que não entendem o quanto que o negócio funciona dessa maneira. É uma mulher nua, que é uma tentação todo dia. O sentido disso é que o negócio é todo dia uma coisa que está lá com potencial para corromper seu coração. Então, você tem que ter muito cuidado. Ao mesmo tempo, é uma bênção, mas, ao mesmo tempo, é uma tentação muito grande. Amém? Essa foi forte, essa eu vou guardar, hein? Faz sentido isso, Wagner? Você acha que eu estou exagerando? Não, a princípio, onde é que ele quer chegar, né? Mas entendi completamente, e é verdade. Nada é tão sedutor, né? Quanto que vai dia a dia sem você ver, e você vai, não vou cair, não, mas aquilo vai tomando conta e pode realmente te desviar do principal, né? Muito sério, muito sério. Mas, Marçal, não, realmente, se você não está comprometido, se você não está focado, não tem um alvo, qual o teu alvo? Qual que é o teu caminho que você quer seguir? Você tem que pensar realmente totalmente diferente e ver o que você está fazendo, né? O que você está produzindo nesse meio tempo, né? Senão realmente vai acontecer isso mesmo, né? A gente vê tantos aí, a gente vê tantos homens de Deus que caíram, né? E isso você tem que estar todo dia. Se você não estiver todo dia focado no Senhor, ministrando, você realmente, os olhos partem para outro lugar, né, Marçal? Só alerta isso, que você não acha que você é mais forte que os outros, né? Não. Que o seu negócio é uma tentação contínua. E Não. será, viu? É uma bênção, mas, ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, isso vai desviando seu coração, desviando suas prioridades, sua energia, etc. e tal. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Que seja um final de semana bem produtivo, abençoado. Amém? Amém. Glória. Também. É semana que vem. Amém. Deus abençoe. Amém.